Queridos amigos que acompanham o canal, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um tema muito interessante, importante, todo mundo se interessa demais, até quem não é cristão, né? Essa visão, meus amigos, que muitos cristãos infelizmente têm, tá certo? De que o diabo é o antideus, que ele seria o inimigo, às vezes até tão poderoso quanto Deus. Sim, gente, muitas pessoas pensam assim e vamos utilizar então, tá certo, nesta análise, esse livro maravilhoso do Santo Agostinho, Comentários ao Gênesis. Pessoal, que canal é esse aqui? O Ciência de Verdade, né? 457 mil inscritos, é o canal do Afonso, e já falei aqui no meu canal outras vezes sobre o Afonso, e os últimos vídeos que ele fez aí, ele comenta que tem muita gente, né, que fala de terra plana e não sabe nem fazer uma equação, e eu fiz um comentário lá num dos vídeos dele, claro que ele não respondeu, né, ele fala que ele só responde canais enormes. Se vocês puderem, inclusive, ir lá no canal dele, falar para ele dar uma olhada nesse vídeo, eu já coloquei lá no canal dele que é assim, né, gente, a Bíblia, meus amigos, as escrituras, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, pessoal, temos muitos e muitos e muitos doutores altamente letrados em grego, em hebraico, eles trabalhavam dia e noite com isso. Eles esmiuçaram ali cada palavra, cada letra das escrituras. Então, uma excelente forma, gente, de estudar a Bíblia é exatamente através desses grandes doutores, porque eles correlacionam várias partes em um único assunto. Então, o que uma pessoa não tão letrada quanto nós, né, que não fizemos aí uma universidade de teologia, que não estudamos aí em locais mais apropriados, não dedicamos a vida a isso, podemos ficar patinando, tá certo? E esse pessoal, eles já foram lá, eles fizeram esse trabalho. Então, como qualquer ciência, gente, sim, existe uma ciência que estudou muito essas escrituras e podem nos ajudar. Aliás, né, eu gosto muito de estudar a Bíblia através desses grandes doutores. Tudo que eles falam aí embasado em muitos e muitos e muitos versículos, né? Então eu comentei isso aí com o Afonso, digam lá para ele também. A Bíblia, gente, é algo tão complexo e maravilhoso, tá certo? Que é muito difícil você imaginar, vou abrir aqui a Bíblia, vou ler um trecho e vou tirar uma conclusão. Não, existe muito, muito, muito conhecimento ali. Então realmente é uma excelente forma de nos guiarmos, tá certo? Então, pessoal, vamos falar aí sobre essa questão que é tão polêmica, até que ponto vai o poder do coisa ruim, o diabo, o Satanás, né? Coisa ruim, sete peles, tem palavras, enfim. Acho que tem mais palavras pro coisa ruim do que pro próprio criador, né? Mas enfim. Gente, a questão primordial, né? O que os judeus realmente que estudaram ali o Antigo Testamento inteiro por milênios, eles acham, né? Eles acreditam em relação ao diabo. Olha, a visão judaica do diabo é o conceito do mal, que é muito diferente da nossa e do islâmico. Olha só, eles acreditam, né, que não tenha um diabo personalizado, não existe essa figura. Né? Em vez disso, o mal é uma força, é uma tendência dentro do ser humano. Então isso é muito importante. Tem também essas palavras, gente, que eu não vou ler como uma coisa ruim, né? Eu não vou lê-las, frequentemente traduzido como inclinação ao mal. Ele representa os desejos egoístas. Outra coisa, né? Que é a inclinação do bem, o impulso benevolente. Esse a gente pode ler. Então é o Yetzer Ható, que guia o comportamento moral, a bondade. Então ambos os Yetzer são considerados aspectos naturais da humanidade, como o Yetzer, que eu não vou falar o nome, que é ruim, né, mas necessário para a vida humana, mas precisa ser equilibrado com o Yetzer Ható, que é o positivo, né? Mas o mais importante, gente, dessa questão é que eles não têm, então, essa visão que os cristãos têm. Aí tem o próprio
Sata, né? Vamos chamar de Sat, o Sat, que em hebraico é adversário, certo? Então tem ali, né, o exemplo de Jó, que é um membro da corte celestial que testa a fé de Jó, agindo sob a permissão de Deus. Ele não é visto como um oponente, mas mais como um agente de teste ou desafio. Pessoal, isso é tão importante, né? Mas tão importante. Como eu fico chateado, de verdade, gente. Quantos canais aí, pessoal, que se dizem cristãos e só falam de desgraça, só falam desses nomes. É cristão ou é do outro lado, né? Poxa, se o Criador fez tanta coisa maravilhosa e ele fez, então, uma parte que é positiva e outra negativa, isso é inquestionável, que é exatamente o bem e o mal. Por que tantos canais, gente, se concentram no mal? Inclusive, né, pegando aí uma entidade e falando, ó, esse aqui é o cara do mal. Incrível, gente. Tem outras questões aí de Lilith, misticismo, responsabilidade. Gente, é tão louco o negócio, né? Se a gente pegar ali o Enoque, né, os livros de Enoque, ele fala, não vou falar também o nome, né, daqueles anjos caídos, que eles já caíram por uma outra questão, né? Eles tiveram ali relações com mulheres. Eles estão hoje já, né? Já foram, depois desse ato, depois dessa revolta, eles já foram aprisionados no inferno. Que é muito diferente desse outro ser que tentou Jó, que segue ordens de Deus, pessoal. Olha como o negócio é complexo. E como as pessoas gostam de pegar esse cara aí e colocar num pedestal, sim. Mas, o que a gente vai falar aqui, gente, obviamente não foi criado, né, da cabeça do Santo Agostinho. Santo Agostinho falou muito sobre isso mesmo, muito, muito. Mas, claro, né, vale lembrar que sim, o cristianismo ele difere, né, disso no judaísmo. Por quê? Porque são muitos livros do Novo Testamento que falam abertamente sobre o coisa ruim. Tá lá, né? Novo Testamento, acusador em Apocalipse, tentador em Mateus, mentiroso em João. A tradição judaica também influenciou o cristianismo com a ideia de um adversário acusador. Então, para o cristão não, existe um líder das ordens, né, que para o judaísmo não tem isso. Tem um cara lá que, né, teve relações com humanos e está já aprisionado com a horda dele, mas tem esse outro aí que simplesmente segue as ordens de Deus. Gente, olha que insanidade, de novo, pessoal. O cristão que realmente acredita que o coisa ruim atua a revelia do Criador. Cara, você nunca leu a Bíblia. Para de dar poder para o coisa ruim, para esses seres, né, que, em último caso, são instrumentos de Deus. Não existe oposição ao Criador, gente. Não existe oposição ao Criador. Tá certo? Podem ter seres que não seguem os mandamentos do Criador, mas se for por aí, o que não falta é humano que não segue os mandamentos, gente. Nem por isso, né? É um tinhoso, tá certo? Então, vamos ter muita calma nisso, pessoal. O Criador, ele é soberano, ele manda em tudo, e se há o mal, se há a perversão, se há a corrupção, ele permite, antes de mais nada. Pega o cara mais perverso da história humana. Se o Criador quisesse, ele simplesmente cortava a vida do malvado, né? Então, sim, tudo está dentro do plano do Criador. Gente, uma coisa muito interessante, isso sim tem muito aí no livro do Santo Agostinho, a serpente como criatura, né? Então, na tradição judaica, no Jardim do Éden é frequentemente vista literalmente como uma serpente, uma criatura entre outras criaturas. Não há associação direta com o diabo ou Satanás. Gente, olha que interessante, né? A serpente lá da queda. Os judeus, né, mais uma vez, que estudaram milênios, eles falam, não, isso daí não tem relação com o diabo. É realmente um ser, um animal, que era do mal, né? E nisso, gente, isso é o mais difícil até de falar aqui, porque eu posso falar alguma coisa, né, que a pessoa que está ouvindo já pensa, então você é do mal, para vocês verem como é complexo esse tema. Mas o Santo Agostinho, gente, no livro dele, o tempo todo é tão difícil
tão difícil, pessoal, saber o que realmente é figurativo e o que é real, né? Então o próprio Agostinho, ele tem tanta dificuldade. Não, até aqui eu posso ir com figurativo, até aqui eu não posso. Então no livro dele lá, a visão cristã, né? Não tem essa de serpente, né? Ou ser um animal do mal, não. O diabo usou a serpente para fazer a humanidade cair, né? Então essas questões aí são muito complexas. Já os judeus, né, que praticamente aí são donos, entre aspas, do Antigo Testamento, não. Era um animal mesmo. Era um animal que foi contra o que Deus queria e ponto final. Então olhem para vocês terem uma ideia como a coisa é complexa. Gente, uma propaganda rápida aqui. Temos ali o nosso cursinho novo, né, de mercado financeiro americano. Temos aí Pix, dá para fazer no cartão, tem desconto para ex-membros. Não percam, pessoal, é muito interessante como os americanos têm realmente instrumentos no mercado deles. Dá para fazer aposta contra uma empresa, contra um setor, contra um índice. Dá para ganhar 2, 3 vezes em relação àquela empresa, em relação àquele índice. Então, não tem como realmente falar que conhece o mercado financeiro, meus amigos, sem dominar esses instrumentos aí. Tá muito legal, vou deixar aqui na descrição para vocês. Então, não percam. Em 2025 eu vou fazer aí o conteúdo definitivo do canal, realmente com muita coisa interessante do mercado financeiro. Então, aguardem. Vai ser um curso um pouco mais caro, porque realmente eu pretendo dedicar meses e meses e meses para a criação dele, mas vai valer a pena, tá certo? Então, gente, dentro, né, dessa discussão, poxa, mas e aí, tem ou não tem? Para o cristão é 100% certo que tem o diabo, e ele que é responsável pelas maldades, né? Para o judeu não, tem lá o cara que caiu por ter a relação, tem o cara que é escolhido, o caído, né, que é escolhido por Deus para fazer o serviço sujo, mas não tem o diabo como o cristão pensa. Então deixa aí no comentário o que você acredita, se realmente há esse ser que concentra a liderança dessa maldade ou não existe tal coisa. Mas uma coisa que é muito interessante, gente, vamos lá, né? Em primeiro lugar, gente, como a gente tem que ter grande respeito, tá certo, por esses seres humanos. Pessoal, muita coisa positiva, né, veio deles, gente, muita coisa. Então não se esqueçam disso. Esses caras, eles viveram pela palavra, eles eram muito cultos. Eles eram oradores, gente, numa época que isso era importante, não é que nem hoje, né, que um MC de funk é orador, tá certo? Então esses caras eram muito bons no que eles faziam. E eles dedicaram a vida a isso. Então, vamos lembrar disso, né, antes da gente falar deles. Achei muito interessante uma questão no livro que o próprio Agostinho diz que ele não sabe explicar. E aí que vem, gente, né, tanta doutrina reencarnacionista, porque realmente na lógica humana é muito difícil explicar que a questão das crianças, né? Então, uma criança quando se vai, ela vira anjo, né? Ela não vai ser julgada porque ela não tem pecados, mas tem criança que peca, né? Inclusive crianças que sofreram, né, muitos abusos, elas acabam pecando porque é o que elas conhecem, né? Então ele fala, olha, eu não sei como funciona, né? São duas partes aqui que ele sabe que não funciona. Isso, o número 2 e o 5, né? Uma outra parte que ele fala, não sei como, não entendo, é o período entre a morte e o juízo final, né? Porque ele até fala, né, em alguns lugares da Bíblia tem o colo de Abraão, então você já ficaria dormindo, esperando, não, você morre e já é julgado. Então essas duas questões ele não tem explicação, gente, eu achei isso muito interessante. Ele fala assim, né, se algum outro estudioso encontrar na Bíblia, gente, porque essa é a questão que eu falo lá para Afonso, né, não é, gente, Bíblia não é uma questão assim, eu li, tá, eu li esse versículo aqui, ponto final, Deus achava isso, né. Não é assim, gente, a Bíblia, olha a moto passando aqui, meu, que é isso, pra que isso, né? Não existe isso, né, gente? Então a Bíblia é muito complexa, tem muito conhecimento, né? Então para você realmente ler e concluir algo, você tem que ler por muito tempo, né? Para realmente falar assim, entendi, e essa parte eu entendi, cara, é muito complexo, tá? Então vejam, por isso inclusive que as doutrinas reencarnacionistas hoje fazem tanto sucesso, porque o reencarnacionismo explica isso maravilhosamente bem. Mas aí fica a dúvida, né? A lógica de Deus é a mesma que a do homem? Talvez por isso o homem nunca vai entender algumas coisas? Talvez por isso existam os mistérios? Aí fica a cargo de cada um.
Uma outra questão muito interessante também do Agostinho, né, que também interferiu muito a opinião dele sobre essas questões, é a questão dos maniqueus, né? O que são os maniqueus, pessoal? Maniqueus, eles têm muito a ver com essas doutrinas atuais, ocultistas, gnósticas, que realmente acreditam em um Deus bom e um Deus mau, que é o principal que eu queria deixar nesse vídeo. Meus amigos, não confundam isso. Não há oposição a Deus, não há um Deus do mal tão forte quanto o Criador. O Criador criou tudo, e o Agostinho, ele teve muita dificuldade com isso, inclusive esse destaque, né, para o diabo vem muito dessa época que ele era maniqueu. Uma coisa que eu achei muito interessante também, mesmo com toda a erudição que ele tinha, ele não era letrado em hebraico, tá certo? Ele era letrado em grego, né? Mas o Antigo Testamento, obviamente, é em hebraico, então isso aí me causou muita estranheza também, mas, de novo, com todo respeito, tá certo? Mesmo ele não sendo letrado em hebraico, ele está 1 trilhão de anos-luz de mim, que não sei grego, óbvio, né? E aí, tem uma parte do livro que ele vai contra, então, os maniqueus. Gente, isso é muito interessante, imaginem, né? São os artistas da Globo da época, né, pessoal? Os maniqueus aí. O pessoal aí de universidade, a esquerda, né? A esquerda antigamente eram os maniqueus, tá certo? Que eles ficavam envenenando a cabeça dos jovens para não ser cristão, né? Então ele viveu uma época nos maniqueus e ele fez uma parte grande do livro só para combater os argumentos dos maniqueus. Então essa parte do livro é muito interessante, porque não é um monólogo, né? Meio que ele pega ali os principais argumentos dos maniqueus e combate, então isso é muito legal. Tem a questão também do mundo ser feito para o homem, uma visão que hoje em dia é completamente repudiada, gente. Se você falar uma coisa dessa aí, você, nossa, no meio científico, né? Não, de jeito nenhum, o homem é só mais uma bactéria, é um vírus, né? Mas ele deixa muito claro isso. E a questão principal, gente, né? Que é a questão... acho que isso a gente ainda vai falar, tem uma questão que é muito importante. Beleza, a gente ainda vai falar. A Bíblia com sentido figurado. Isso realmente, pessoal, é muito, muito, muito complicado, né? E a gente vai falar mais disso no próximo slide. Mas, gente, é muito difícil não falar em sentido figurado quando a gente fala sobre alguns temas que estão lá muito claros. Por exemplo, meus amigos, o descanso de Deus, tá certo? O descanso de Deus. Pessoal, é óbvio que Deus não descansa. Muito pelo contrário, né? O Agostinho ele faz ali uma evolução do tema muito interessante, que Deus, na verdade, tudo para Deus é no mesmo instante. Deus não sabe o conceito de tempo, porque ele é 100% imutável, né? E o tempo ele se caracteriza pela mutabilidade. Então, hoje eu acordei, chegou a noite, então passou todo esse tempo porque eu mudei ao longo do dia de várias formas, né? Eu fiz várias coisas, e Deus não tem esse conceito. Então, para ele, 1 segundo, ele fez tudo do início ao fim, né? Ao fim. Então, isso é muito interessante. Tem a questão dos astros. Gente, se vocês pararem para pensar, isso é uma coisa muito interessante também, que só lendo alguma coisa muito das antigas, né? Pra gente se ligar. Imaginem, né? Se não tivéssemos os astros, a gente simplesmente não conseguiria medir o tempo. Dá para acreditar nisso? Então, que presente que foi, e como realmente o mundo físico, gente, lembra uma Matrix. Se a gente pensar, a noite e o dia praticamente se alternam com a mesma frequência, a lua que não gira, né, do outro lado, enfim, tem um monte de questão aí que é muito louco. Parece mesmo que a gente vive numa Matrix. Imaginar o mundo físico sem astro nenhum, sem sol, sem lua, sem estrelas, planetas, a gente não conseguiria saber o tempo. Uau, né? Gente, o maior de todos os sacrilégios, o maior de todos, pessoal, é o famoso panteísmo, né? Panteísmo. O panteísmo é exatamente o que eu falei aí em cima de Brahma, o conceito hindu, que Brahma, que é o grande criador, ele dormiu, né? E aí ele se divide em todos nós, em tudo que existe. Pessoal, imaginar que de qualquer forma, né, nós somos uma parte de Deus para a Bíblia cristã é um absurdo, né? Então, quando Deus sopra o barro para dar o espírito do homem,
De forma alguma ele está colocando uma parte dele, gente. Isso daí, para a Bíblia, Novo Testamento, é a maior das heresias, que é exatamente o que está no hinduísmo. Tá certo? Onde o Brahma dorme e nós somos uma fagulha. Então, para que a gente evolui no hinduísmo, né? A gente evolui para voltar ao todo, porque nós somos uma pequena centelhinha de Brahma. É por isso que a gente evolui, que é completamente diferente, né, da graça cristã. Muito bom. E aí, Deus conviveu com Moisés. Gente, essa parte é muito bacana também, quando ele fala que Moisés, né, quando estava pegando ali os mandamentos, ele desce, e o pessoal está adorando o bezerro de ouro, e ele praticamente vive um período com Deus. Tanto que, quando ele conversa com Deus, e ele volta para falar com os hebreus, ele está com o rosto iluminado. E teve uma vez que ele pediu para ver o rosto de Deus, e Deus falou, não, você não vai ver meu rosto, senão você morre. Mas vamos fazer uma coisa, como você me serviu muito bem, eu vou andar, e aí você me vê de costas, né? O que isso significa, gente? Isso é simbólico, né? Ou é real, realmente algum ser humano teve a possibilidade de ver o rosto de Deus. Isso aí vale um vídeo, hein? É muito legal, ele falando isso é muito legal. E o credo, né, gente? A questão aí dos infernos também, como isso é algo nebuloso, gente, no cristianismo. Isso é inegável, inegável, né? Ah, mas a gente vai dormir para esperar o julgamento, a gente já vai para o inferno. E o credo católico fala que Jesus desceu à mansão dos mortos, né? Então, Jesus não desceu ao inferno, ao purgatório, ao céu, né? Existe o céu, claro, com Deus, né? E com as entidades, né, divinas, os querubins, né, que são absurdamente avançados, mas não tem almas lá, né? Deus foi à mansão dos mortos, que lembra muito o Hades, né? Então, essa parte extramundo, pessoal, é sensacional e também é muito complexa. E aí vou deixar só mais umas frases aí do livro que eu achei muito lindo. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Então, quando você está com o seu coração cheio de orgulho, você vai cair. É simples assim. E quando você está com o seu coração humilhado, o que é o coração humilhado, né, gente? Eu não sou nada perante Deus. Claro que é humilhado em relação a Deus, né? Você não vai se humilhar em relação a outro homem, que aí ele corta a sua cabeça. Então, é muito lindo. E o seu coração que está ouvindo, né, está como? A soberba é o início de todo pecado. Isso também é lindo. Todo pecado, né, gente? Tudo de mal que a gente faz porque a gente acha que nós somos bons. Somos os bonzões, né? Então eu posso fazer aquilo. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, né? Então é isso, gente. É dele, por ele e para ele, né? Então, é por isso que esses santos, né, pessoal, católicos, eles chegaram a um nível de desprendimento físico tão absurdo, porque eles acordavam pensando em Deus e iam dormir pensando em Deus, e quando você faz isso, você esquece, né, da sua materialidade ridícula, temporária, né, que é uma grande provação exatamente para a gente entender que não somos nada perto do Criador. Maravilha, pessoal, que vídeo sensacional, tive muito prazer em fazê-lo. Gente, li esse livro aí, 660 páginas, 650 páginas, com uma dedicação. Cada referência que ele fazia eu lia na própria Bíblia. Às vezes eu pegava 2, 3 Bíblias que eu tenho aqui com linguagens diferentes. Então foram meses de estudo. Eu trouxe aí o filezinho, eu realmente recomendo, mas é uma leitura pesada, né? Se você estiver sem tempo, eu acho que seria melhor livros com mais resumidos. Mas para quem tiver tempo aí para aposentadoria, né, como dizia um professor que eu tinha, deixem para aposentadoria, né? Vale muito a pena, afinal de contas é refletir sobre as palavras do Criador. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, o maior presente que vocês podem me dar é compartilhar esse vídeo. Eu pretendo trazer mais vídeos como esse, né, com esses temas. Essa questão de Moisés aí é sensacional, eu acho que seria muito legal se a gente falasse. Mas digam aí o que vocês acham, que tema que mais interessa a vocês em relação à Bíblia, que eu trago aí. Eu pego também algum doutor que já debateu esse assunto e trago, afinal de contas, mais uma vez, que é o meu conhecimento perto desse pessoal. Fiquem todos com Deus, um grande abraço!